Fala meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vindo ao nosso curso gratuito para o Enem aqui da Verve. Nesse curso você vai conhecer um pouco mais da nossa metodologia com professores que aprovam há mais de 20 anos. Uma metodologia própria que aprova em vários concursos nas carreiras jurídicas. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e estar aqui conosco. Agora presta atenção, se você quer garantir essa preparação e com certeza dar um passo a mais rumo à magistratura, clica aqui embaixo e conheça condições especiais para você que sim quer se tornar um magistrado. De novo, com esse curso gratuito, você vai ter uma amostra fantástica do que vai ter em nossos cursos. Com essa amostra gratuita, você vai sim conhecer a metodologia que vai te levar à aprovação. Eu te espero nos cursos e com certeza você não vai se arrepender de estar conosco. Meu aluno, um forte abraço e até mais. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nesse nosso encontro, analisando as principais apostas da temática da Teoria Geral dos Direitos Humanos para o Exame Nacional da Magistratura. Nesse nosso curso, para esse exame nacional, um exame criado por ocasião da posse do ministro Luiz Roberto Barroso, que trouxe essa exigência para a habilitação do candidato para os concursos da magistratura. Sem dúvidas, o momento é o momento de encarar essa nova realidade. Trata-se aqui de uma etapa que vai permitir a habilitação para que, posteriormente, o candidato possa se habilitar a se inscrever nos concursos da magistratura. Tenho certeza absoluta que será uma prova bem elaborada e que não há aqui nenhum obstáculo intransponível para a concretização do seu sonho de se tornar magistrado. Seja magistrado do âmbito do trabalho, federal, estadual, militar, pouco importando aqui o ramo jurídico que você pretende atuar. Dando sequência, então, a esse estudo, inicio tratando da teoria geral dos direitos humanos e fazendo uma correlação do direito internacional, do direito humano com o direito constitucional. Tenho para mim que a cobrança aqui será uma cobrança em que há uma grande interface entre o direito constitucional, o direito internacional e os direitos humanos em si. E nesse sentido é pertinente fazer referência a um ensinamento do então Paulo Bonavides, do saudoso Paulo Bonavides, que trouxe a compreensão de que se vive na atualidade um processo de internacionalização do direito constitucional, ou seja, as normas internacionais influenciam as constituições, pensando aqui no mundo ocidental, há diversas normas constitucionais que repetem disposições previstas no direito internacional e há, igualmente, esse processo aqui é de mão dupla, um fenômeno da constitucionalização do direito internacional. Da mesma forma que o direito internacional ele acaba atuando na órbita interna, a órbita interna, ou seja, as constituições aqui do mundo ocidental, dos Estados democráticos de direito, analisando aqui o mundo ocidental, elas influenciam as normas internacionais. Há, portanto, a influência das constituições no direito internacional. E isso pode ser verificado, inclusive, da própria Carta da ONU, Organização das Nações Unidas, que faz referência à composição por órgãos, algo que pode ser entendido como um paralelo à divisão de poderes, à separação de poderes, com funções aqui legislativas, funções executivas e funções também de julgamento, de estabelecimento do direito para situações concretas. No que diz respeito ao nosso direito constitucional, ele dialoga de forma muito contundente com os direitos humanos. E, nesse sentido, a Constituição, no artigo 4º, ela faz esse diálogo, ela faz essa interface entre os direitos humanos e os direitos internacionais, entre os direitos humanos e os direitos previstos na Constituição, pois estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Faz referência à independência nacional, à autodeterminação dos povos, à não intervenção,
a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da comunidade, da humanidade e a concessão de asilo político. Mas destaquei aqui, pulei de forma proposital, o item 2 desse artigo 4º, que promove essa interface direitos humanos, direitos fundamentais constitucionalizados. Pois perceba que o artigo 4º impõe que o Estado brasileiro, na órbita internacional, atue de forma a fazer prevalecer os direitos humanos. Ora, se o Brasil, na órbita internacional, atua de modo a conferir prevalência dos direitos humanos, é evidentemente que igual providência deve ser exigida do Estado brasileiro, ou seja, da RFB, da República Federativa do Brasil, na órbita nacional. Então é possível, a partir desse dispositivo, concluir que o Brasil deve atuar interna e externamente na concretização e prevalência dos direitos humanos. E mais, o parágrafo único nesse sentido prevê que o Brasil também irá atuar na busca de uma integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tratar de direitos humanos é tratar de direitos fundamentais, e é impossível não se falar aqui dessa interface do aspecto dos direitos sociais. Isso porque, conforme será visto mais adiante, os direitos fundamentais inicialmente foram reconhecidos como direitos de primeira geração, direitos essencialmente negativos, em que se buscava aqui essencialmente uma abstenção, uma não intervenção por parte do Estado. Mas falar de direitos humanos na contemporaneidade é falar do processo de constitucionalização dos direitos sociais. Há, portanto, uma íntima relação entre os direitos humanos e os direitos sociais. E esse processo de constitucionalização dos direitos sociais, ele surgiu especialmente por volta de 1900, destacando-se aqui nesse processo de constitucionalização a Constituição do México, de 17, e a Constituição da Alemanha, de 1919. No Brasil, esse processo de inserção na Constituição de direitos fundamentais, direitos humanos de segunda geração ou dimensão, ele teve aqui início especialmente na Constituição de 1934. Evidentemente que a partir de 34 nós tivemos períodos de avanços e retrocessos, variando aqui de acordo com a orientação política e ideológica do governante. Até porque passamos por um período de movimento militar, de ditadura militar. Mas, sobretudo após a Constituição de 88, é possível dizer que houve aqui com a Constituição de 88 um verdadeiro clarão renovador na cultura política jurídica do nosso país, com a inserção no texto constitucional de diversos direitos e garantias fundamentais das mais diversas gerações e dimensões, e não mais apenas direitos de primeira geração ligados ao aspecto liberdade. A Constituição de 88, desse modo, inaugurou o Estado democrático de direito, a ideia de que o Estado ele é formado mediante representantes eleitos pelo povo, em que há uma democracia, há uma vontade popular, e a ideia é que o Estado também é de direito, ou seja, o próprio Estado se submete às normas por ele mesmo criadas. Um Estado que tem a centralidade da dignidade da pessoa humana, que tem a centralidade do próprio trabalho e que fez, então, com que o constituinte, com que o legislador constituinte originário da nossa Constituição 88 incorporasse na nossa Constituição diversas normas da OIT
e de outros organismos internacionais no que tange aos direitos sociais, inclusive direitos previdenciários, direitos trabalhistas, entre outros, nesse sentido. É nesse contexto, então, que os direitos trabalhistas, os direitos sociais, eles passam então a ser vistos como direitos fundamentais. Perceba que a Constituição, no título 1 da Constituição, há referência aos princípios fundamentais, artigos 1º a 4º da Constituição. Mas além do título 1, já no título 2, a Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais, fazendo referência a direitos individuais, a direitos coletivos, a direitos sociais, a direitos trabalhistas, a direitos previdenciários, direitos de nacionalidade, partidos políticos, entre outros. Estabelecendo, portanto, a compreensão do legislador constituinte originário que eles pertencem à base que sustentam a sociedade brasileira. Essa noção, portanto, de constitucionalização do direito está ligada à circunstância de que a Constituição passa a fazer referência a normas que pertencem aos mais diversos ramos jurídicos. A Constituição passa a tratar sobre direito tributário, sobre questões tributárias, questões fiscais, questões administrativas, questões de direito civil, questões de direito previdenciário, direito do trabalho, enfim. Então, os direitos sociais passam a ser vistos como direitos fundamentais na própria Constituição de 88. Constituição essa que estabelece o valor social do trabalho, e o trabalho aqui, o direito do trabalho tem uma importância muito grande nessa conscientização da importância dos direitos sociais, tendo em vista que até mesmo diante da escassez dos recursos públicos, é mediante o trabalho que o ser despossuído de riqueza material alcança as prestações materiais mínimas necessárias à sua sobrevivência e à sobrevivência de sua família. Além do valor social do trabalho, a própria noção da dignidade da pessoa humana, a centralidade da pessoa humana, que é a razão de ser da ordem jurídica e do Estado. O ser humano é um fim em si mesmo, enquanto o Estado passa a ser um instrumento na efetivação da centralidade da dignidade da pessoa humana. Uma sociedade em que pese e reconheça o sistema capitalista de produção tem aqui a ideia de que a propriedade deve cumprir sua função social da propriedade. A propriedade deve promover um proveito útil, não apenas ao seu titular, mas também a toda a sociedade. Isso pode ser aqui concluído a partir do artigo 5º e também artigo 170 da Constituição. Há previsão no artigo 6º da Constituição de direitos sociais enquanto direitos fundamentais, inclusive no que tange à ideia de progressividade de direitos, como está estabelecido aqui no artigo 7º da Constituição, a ideia de que os fundamentos, os direitos sociais, eles são fundamento da ordem econômica, que deve, inclusive, buscar aqui o pleno emprego. A ordem econômica deve buscar aqui uma justiça social. A ordem econômica não é um fim em si mesmo. Ao mesmo tempo em que se reconhece legitimamente a exploração da atividade econômica, também se reconhece que a atividade econômica também tem uma função social. Nesse contexto, o artigo 170 da Constituição, ele dialoga com os dispositivos constitucionais que versam acerca dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 170, ele dialoga ilustrativamente com o artigo 1º da Constituição, ao tratar dos fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Igualmente dialoga com o artigo 3º da Constituição, ao prever os fundamentos, ao prever os objetivos da República Federativa do Brasil, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade,
ou quaisquer outras formas de discriminação, dialoga igualmente com os artigos 5º, 6º e 7º da Constituição, ao tratar de direitos fundamentais, e vamos ver na sequência, dialoga igualmente também com o artigo 193 da Constituição, que versa acerca da ordem social. O artigo 170, então, prevê o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, perceba, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ou seja, a ordem econômica precisa valorizar o trabalho humano, precisa valorizar a livre iniciativa, tudo isso com o objetivo de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observado, entre outros princípios, soberania nacional, função social da propriedade, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego. Perceba então, na linha que eu falei, a interface que há entre os dispositivos constitucionais que estabelecem um grande diálogo entre diversos dispositivos da Constituição e os dispositivos que versam especificamente acerca dos direitos e garantias fundamentais. Na linha do que eu apontei, além do artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica, muito importante nesse processo de constitucionalização dos direitos e dos direitos humanos, perceber que o artigo 193, 193, ele regulamenta a ordem social e diz que a ordem social tem como base o primado do trabalho, ou seja, a preferência do trabalho como instrumento de geração de riqueza. E tem como objetivo a ordem social não simplesmente adaptar o social ao econômico, tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. O bem-estar e a justiça sociais, ou seja, o bem-estar social e a justiça social, permitindo aqui que cada um seja capaz de usufruir de um patamar mínimo de direitos fundamentais que preserve e efetive a dignidade da pessoa humana. Essa que seria a ideia a partir desse contexto. E é exatamente a partir dessa noção que se faz referência aqui à existência entre a conexão entre os direitos humanos e o direito internacional, e também o próprio direito internacional do trabalho, que também será objeto de cobrança, de alguma forma, no próprio ENAM. O ENAM, o edital faz referência, inclusive, a normas editadas pela própria OIT, Organização Internacional do Trabalho. É nesse contexto, então, que se deve fazer a distinção entre direitos humanos e os direitos fundamentais. E desde já perceba que tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais, do ponto de vista substancial, eles podem ser compreendidos como direitos essenciais a uma vida digna. Ou seja, são direitos que buscam, em última análise, satisfazer a dignidade da pessoa humana, garantir a todos uma vida digna, direitos humanos e direitos fundamentais. A distinção aqui é pautada na circunstância de que os direitos humanos, eles são previstos em normas internacionais, consagram valores transnacionais, ao passo que os direitos fundamentais, eles estão previstos em normas nacionais, ou seja, estão previstos em uma ordem jurídica de um determinado país independente. Do ponto de vista, então, substancial, não há distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Aqui, conceituado de forma bastante simples, como direitos essenciais a uma vida digna,
como direitos que têm íntima relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. A distinção que há aqui é quanto ao aspecto topográfico. Como assim topográfico? Quanto à norma que prevê tais direitos. Enquanto os direitos humanos, eles são previstos em normas internacionais, os direitos fundamentais estão previstos em um ordenamento jurídico interno, em normas nacionais. É possível, por exemplo, que um direito humano seja também um direito fundamental. Um direito humano previsto em uma norma internacional, igualmente previsto em uma norma nacional. É o caso, por exemplo, do direito à vida. Direito à vida é previsto em diversas normas internacionais e também previsto no ordenamento jurídico interno nacional. Mas é possível, por exemplo, que haja um direito humano que não seja fundamental, ou também é possível que haja um direito fundamental que não seja exatamente um direito humano. Basta ver, por exemplo, que o direito ao fundo e garantia de tempo de serviço, ele é um direito previsto no artigo 7º da Constituição e que não tem exata previsão na órbita internacional. Não há previsão na órbita internacional do FGTS enquanto um direito humano. Logo perceba, o FGTS é um direito humano, mas não é o FGTS um direito fundamental. Então, fiquem muito atentos a esse aspecto. A despeito disso, de eventuais distinções, diferenciações entre direitos humanos e os direitos fundamentais, na linha do que eu já disse e que irei melhor analisar em outro momento, em matéria de direitos humanos e direitos fundamentais, deve-se sempre atentar para a noção da complementariedade. Essa noção da complementariedade significa que deve a ordem jurídica nacional e internacional, devem tais ordens jurídicas se comunicarem de sorte a permitir um maior grau de proteção à pessoa humana, trazendo, portanto, à baila o princípio da progressividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Em sendo assim, não pode, por exemplo, um país se negar a aplicar uma norma interna que confira um direito fundamental, sob o pretexto que a ordem jurídica internacional prevê esse direito humano em menor extensão, porque há o princípio da condição mais favorável à pessoa humana. A norma aplicável será sempre aquela norma que confira um maior grau de proteção à pessoa humana que se encontra em situação de vulnerabilidade. Logo, antes de se buscar um afastamento, deve-se buscar aqui uma noção de complementariedade entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Ademais disso, ainda é relevante falar de direitos humanos, de direitos fundamentais e garantias fundamentais, enquanto os direitos fundamentais são direitos que estão previstos em normas de conteúdo declaratório. As garantias fundamentais estão previstas em normas de conteúdo assecuratório. Declaratório no sentido de declarar um direito, de trazer uma previsão, declarando aquele direito. As garantias fundamentais buscam assegurar, buscam efetivar um direito fundamental. Por exemplo, o direito à liberdade de locomoção, que é um direito fundamental. Há uma garantia fundamental que assegura esse direito, que é o habeas corpus. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Confere-se, então, habeas corpus para tutelar o direito fundamental à liberdade de locomoção. Muito se fala sobre direitos fundamentais, mas é igualmente importante fazer referência aos deveres fundamentais. É verdade que os direitos fundamentais
eles gozam de certa preferência em face dos deveres fundamentais, mas, até mesmo pela noção de relatividade dos direitos fundamentais e a noção de compatibilização do sistema jurídico, também é relevante fazer referência a deveres fundamentais, aqueles deveres que são exigíveis dos membros que integram uma sociedade, como deveres cívicos, o próprio dever de voto, por exemplo, deveres éticos, de atuação de acordo com um padrão de conduta, de ética, o dever de autocontenção. Esse dever de autocontenção, ele serve exatamente para evitar abuso no exercício do direito. O direito deve ser exercido nos limites da sua função, inclusive levando em conta outros direitos igualmente fundamentais, sob pena de incorrer em abuso de direito e, portanto, ato ilícito, conforme prevê o Código Civil no artigo 187. Também é um dever fundamental o dever de tolerância, a ideia de que, mesmo não concordando, mesmo não fazendo fileira quanto aos que apoiam determinado raciocínio, a pessoa não tem que concordar, mas deve tolerar. O dever de tolerância, de discordância, o dever de não praticar ato ilícito, o dever de não se, o dever de se abster quanto manifestações depreciativas ou que impeçam o exercício de um direito fundamental. O dever de custeio, a ideia de que todos devem custear, na medida das suas possibilidades, as atividades estatais, já que tais atividades, em última análise, buscam aqui promover o bem-estar da própria sociedade. Tratando então aqui agora da teoria geral dos direitos humanos, voltando a tratar especificamente da teoria geral dos direitos humanos, é importante fazer referência, ainda que breve, acerca da evolução dos direitos humanos, indicando aqui alguns marcos relevantes nessa evolução. Ganha especial destaque a Magna Carta do rei João Sem Terra, por volta de 2015, um importante documento, um importante marco histórico, um reconhecimento desses direitos fundamentais. O Bill of Rights, de John Locke, de 1688, um importante documento inglês também nesse sentido. Na sequência, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 1776, a Constituição Americana, de 1787, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789, declaração esta marcada pelo intelectualismo, mundialismo e individualismo, declaração que influenciou fortemente a Revolução Francesa, também de 1789. Na sequência, a Declaração do Povo Trabalhador e Explorado, a Constituição Mexicana de 1917 e da Alemanha de 1919. E também nessa sequência, um importante marco histórico, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, como um importante documento histórico que influenciou todas as constituições pós 1948 dos países ocidentais. Influenciou decisivamente na previsão de direitos e garantias fundamentais na órbita jurídica interna. A par disso, também muito importante para o nosso estudo, fazer referência à temática das fases, gerações ou dimensões dos direitos humanos e fundamentais. Inicialmente, os direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos, direitos que foram aqui especialmente objeto de discussão por ocasião da Revolução Francesa. Estamos aqui no século XVIII para o século XIX, direitos ligados essencialmente ao aspecto da liberdade, direito de defesa ou negativo, em que se buscava aqui essencialmente uma não intervenção do Estado, a ausência de intervenção do Estado quanto à esfera de liberdade, à esfera individual do indivíduo. Dada a manifesta insuficiência dos direitos civis e políticos,
para a garantia da paz e da prosperidade social, ocorreram diversas manifestações que acabaram por provocar a discussão quanto aos direitos sociais. Direitos, então, que podem ser compreendidos como uma resposta à agudização das desigualdades sociais decorrentes da ausência de intervenção do Estado liberal e da própria Revolução Industrial Europeia, aqui com o movimento do cartismo na Inglaterra, a Comuna de Paris na França, enquanto direitos civis e políticos mais diretamente ligados à noção de liberdade, direitos sociais mais diretamente relacionados ao aspecto da igualdade, século XIX para o século XX. Na sequência, direito de terceira geração ou dimensão, os direitos difusos, direitos coletivos em sentido amplo, direitos em que a discussão ganhou maior força, dada a explosão demográfica, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a própria qualidade de vida, direitos ligados ao aspecto da fraternidade. Além das tradicionais três gerações ou dimensões, há doutrinadores ainda que apontam outras gerações ou dimensões, como no Brasil, mencionou o Paulo Bonavides, direito de quarta geração ou dimensão e até mesmo quarta geração ou dimensão e até mesmo quinta geração ou dimensão. Quarta geração ou dimensão como direito da minoria, democracia, pluralismo e informação, e direito à quinta geração ou dimensão, que seria a paz. A paz aqui tida como o valor supremo da humanidade, nas palavras do saudoso Paulo Bonavides. E os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, a aplicação desses direitos fundamentais, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, requer aqui o estudo dos princípios e características dos direitos fundamentais. Percebendo a partir da própria Constituição, um importante princípio é o da aplicabilidade imediata dos direitos humanos e fundamentais. A ideia de que os direitos fundamentais eles devem ser aplicados na medida do possível e que a ausência de completa regulamentação quanto ao conteúdo e os contornos desse direito, isso não pode significar um reconhecimento da ausência da eficácia e da aplicabilidade. É verdade que, conforme será visto, a aplicação integral, a efetividade integral pode variar de acordo com a necessidade ou não de densificação do comando constitucional por norma infraconstitucional. Mas os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme prevê o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Ademais disso, são direitos que gozam de proteção jurídica diferenciada, podendo tais direitos, inclusive, serem considerados como cláusulas pétreas, em face do artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Também a noção da não taxatividade, a ideia de progressividade dos direitos fundamentais, a ideia de ampliação crescente dos direitos fundamentais, a ideia de abertura material do catálogo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, com a aplicação simultânea da ordem jurídica interna e internacional, de modo a ampliar o grau de proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Importante também perceber a noção de que os direitos fundamentais, em diversas circunstâncias, eles se encontram em concorrência ou rota de colisão. É possível que haja um choque de direitos fundamentais. Isso aí irá exigir a chamada técnica da ponderação, à luz da proporcionalidade, com a proporcionalidade em sentido estrito, adequação e necessidade. Há também as características da inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade. A despeito disso, a doutrina aponta que tais características são de natureza relativa, porque, por exemplo, a propriedade é um direito fundamental, um direito humano fundamental, mas ela pode ser alienada. A propriedade também
se revestida em uma pretensão a ser decidida em juízo, a depender do caso concreto, pode ser objeto de incidência de prescrição. Então, é a ideia de inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade, tais ideias serão aplicáveis a alguns direitos fundamentais, humanos e fundamentais. Os direitos também são marcados pela noção da historicidade, porque eles são reconhecidos ao longo do tempo, ao longo da história, com a ideia de acumulabilidade. O reconhecimento de direitos de segunda geração não importa na aniquilação do de primeira geração. O reconhecimento de direitos fundamentais de terceira geração não importa na aniquilação ou supressão dos direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão e daí por diante. Também, de alguma forma também aqui já indicado, os direitos fundamentais são marcados pela noção da relatividade, o que implica no reconhecimento de que nenhum direito fundamental é absoluto. Os direitos fundamentais, eles estão constantemente em rota de colisão, e no caso de se constatar essa colisão, é essencial utilizar a técnica da ponderação do sopesamento, a fim de definir qual direito fundamental irá preponderar no caso concreto. É a ideia de relatividade dos direitos fundamentais. Nesse sentido, reconhecendo inclusive essa relatividade, uma decisão do então ministro Celso de Mello, deixando claro que os direitos e garantias fundamentais não têm caráter absoluto. Não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto. É possível, então, que se reconheçam direitos fundamentais que relativizam os direitos fundamentais inicialmente imaginados. Dando sequência a essa teoria, a esse estudo dos direitos humanos, no âmbito do ordenamento jurídico nacional, os direitos humanos, eles ostentam a condição de direitos fundamentais. Os direitos humanos, eles ostentam a condição de direitos fundamentais. E, nesse sentido, é reconhecida a chamada cláusula de abertura material do catálogo de direitos e garantias fundamentais, que pode ser constatada a partir do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, reconhecendo a possibilidade de incorporação dos tratados e convenções internacionais ao ordenamento jurídico interno, reconhecendo a possibilidade de se identificar direito fundamental fora do título 2 da Constituição, ou seja, direitos fundamentais esparsos, e por fim, a própria ampliação do bloco de constitucionalidade, ou seja, o que pode ser tido como integrante para fins de verificação da compatibilidade entre uma norma e a Constituição. É se perguntar em que medida tal norma, tal direito compõe o chamado bloco de constitucionalidade. Esse bloco de constitucionalidade, ele é composto aqui pelo texto original da Constituição, ao prever direitos e garantias fundamentais. Ele foi ampliado por diversas emendas à Constituição, emendas constitucionais, composto igualmente pelos direitos fundamentais implícitos, ou seja, aqueles que não são expressos, mas decorrem do regime e dos princípios adotados pela Constituição, são direitos também fruto da incorporação de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos ao ordenamento jurídico interno. Essa ampliação do bloco de constitucionalidade, portanto, é uma temática importantíssima para a sua prova. Tratando desse tema, uma outra decisão, igualmente do ministro Celso de Mello, ele deixa claro que é essencial uma releitura do bloco de constitucionalidade. É essencial essa releitura para que se compreenda a existência de uma ordem constitucional global.
com a aplicação simultânea da ordem jurídica interna e externa, de modo a ampliar o rol de direitos e garantias fundamentais. Igualmente, uma decisão do STF tratando dessa mesma temática, em que o ministro Marco Aurélio, relator, deixou claro que, além dos princípios explícitos previstos na própria Constituição, a Carta da República abrange também os implícitos, entre os quais estão o da razoabilidade, o da proporcionalidade, aplicáveis ao caso concreto. Ou seja, está a reconhecer aqui o STF que a razoabilidade e a proporcionalidade são direitos fundamentais implícitos, são princípios implícitos que decorrem da própria Constituição. Inclusive, a razoabilidade e a proporcionalidade, elas têm aqui uma íntima ligação com o devido processo legal na sua vertente substancial. Nesse sentido, exatamente cristalizando essa compreensão, em outro julgamento, o Supremo Tribunal Federal deixou claro que adverte que o princípio da proporcionalidade, essencial à racionalidade do Estado democrático de direito e imprescindível à tutela mesma das liberdades fundamentais, proíbe o excesso e veda o arbítrio do poder, extraindo justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que vincula, em sua dimensão substantiva ou material, a garantia do devido processo legal. O devido processo legal, portanto, na vertente substancial, é fonte do princípio da proporcionalidade. Essa ideia de ampliação do bloco de constitucionalidade ganhou ainda mais força com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que inseriu no artigo 5º, parágrafo 3º, prevendo a possibilidade das emendas à Constituição serem incorporadas, prevendo a possibilidade das normas internacionais, dos tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos, serem incorporados ao ordenamento jurídico com status de emenda à Constituição, desde que tais normas internacionais passem por um procedimento equivalente, ou seja, aprovação em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, indicando que, nesse caso, elas serão equivalentes às emendas constitucionais. E no que diz respeito às normas que versam sobre direitos humanos, mas que não foram aprovadas por esse procedimento, qual seria o status de tais normas internacionais que versam sobre direitos humanos, mas não incorporadas pela sistemática do procedimento de emenda à Constituição, mas sim pelo procedimento trivial previsto no texto da Constituição? Acerca do tema, o STF firmou tese de que esses tratados, essas normas internacionais, assumem caráter de supra-legal, adotando a tese da supra-legalidade. No julgamento do Supremo que versou acerca da possibilidade de prisão civil do depositário infiel, o STF analisou o status do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o chamado Pacto São José da Costa Rica, e nesse julgamento o STF compreendeu que essas normas têm status supra-legal, abaixo da Constituição, mas acima da lei. Essa noção de ampliação do bloco de constitucionalidade, atualmente, essa ampliação faz com que algumas normas internacionais tenham sido incorporadas após essa alteração constitucional, já com status de emenda à Constituição, como o Decreto 6949 de 2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em 2007 em Nova York. O Decreto 9522 de 2018, que promulgou o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a texto escrito
por pessoas cegas ou que possuem algum tipo de deficiência visual. Esse tratado firmado em Marrakech em junho de 2013. Igualmente, o decreto 10.932 de janeiro de 2022, que promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. Decreto firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em junho de 2013. E quanto à previsão normativo-constitucional específica, como é que se dá? A Constituição, conforme já visto no título 2, ao tratar da tutela dos direitos humanos e fundamentais, estabeleceu no título 2 especificamente o seguinte: dos direitos e garantias fundamentais. E, nesse sentido, previu os direitos e deveres individuais e coletivos, como direitos humanos fundamentais, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos, todos direitos aqui com status de fundamentalidade. Quanto a esse tema, alguns aspectos relevantes. A noção já destacada da abertura material do catálogo de direitos e garantias fundamentais, trazendo a compreensão de que esse rol de direitos não limita, não impede o reconhecimento de outros direitos igualmente fundamentais, a noção da aplicabilidade dos direitos fundamentais e a noção da dupla perspectiva dos direitos fundamentais. Quanto à abertura material dos direitos fundamentais, já vimos que esses direitos fundamentais são direitos expressos na Constituição, são direitos humanos expressos em normas internacionais que passam a incorporar a ordem jurídica interna e também podem ser direitos implícitos. Os direitos fundamentais implícitos, eles são reconhecidos a partir do regime e dos princípios constitucionais. É exatamente o que prevê aqui textualmente o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, a ideia de abertura material do catálogo de direitos e garantias fundamentais. Então, para ser um direito implícito, é essencial o preenchimento dos seguintes requisitos: seja um direito que decorra do regime democrático e dos princípios fundamentais da Constituição, lembrando que os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil são aqueles que estão do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Deve ser um direito que tenha afinidade com os direitos fundamentais expressos na própria Constituição. Deve ser um direito que tenha relação com a dignidade da pessoa humana e também é possível que haja uma conexão com a limitação do poder do Estado. Quanto à noção da dupla perspectiva dos direitos fundamentais, é essencial perceber que os direitos fundamentais podem ser compreendidos sob aspecto meramente subjetivo e sob aspecto objetivo. Quanto à dimensão subjetiva, os direitos fundamentais aqui podem ser compreendidos como os direitos públicos subjetivos do indivíduo, direitos que gozam da chamada vinculatividade normativo-constitucional e da justiciabilidade, no sentido de que é possível ir a juízo buscando a efetivação daquele direito. São direitos que não são dotados apenas de uma mera previsão normativa, mas que podem sim ser objeto de tutela mediante uma decisão judicial. Vinculatividade normativo-constitucional não é mera carta de intenções, mas goza sim de efetividade. A ideia de justiciabilidade, de aplicação, no caso concreto, mediante uma decisão judicial,
o titular pode ir a juízo buscando o respeito àquele direito fundamental. A par da dimensão subjetiva, os direitos fundamentais também podem ser compreendidos sob aspecto objetivo. E nesse sentido, os direitos fundamentais, eles podem ser compreendidos como valores éticos que legitimam todo o sistema. Ou seja, algo que condiciona a conduta do poder público e dos particulares, em todos os âmbitos de atuação. São valores que devem nortear a conduta do particular e do Estado em todos os âmbitos de atuação. Nesse contexto, se destaca a ideia da multifuncionalidade dos direitos fundamentais. Essa multifuncionalidade, uma vertente aqui da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ela se dá mediante eficácia irradiante à função de defesa, à função de prestação e à função de proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A eficácia irradiante significa que os direitos fundamentais, eles condicionam a conduta do poder público em toda a sua extensão. Influencia a atuação executiva, de aplicação da lei, de execução de políticas públicas, influencia o legislativo ao editar uma norma que deve estar compatível com os direitos fundamentais e condiciona a aplicação do direito pelo Poder Judiciário. Portanto, a eficácia irradiante diz respeito à atuação em todos os três poderes da República, aqui no caso do Brasil. A função de defesa significa que deve se reconhecer nos direitos fundamentais, em alguns direitos fundamentais, uma esfera individual em relação à qual o Estado não pode interferir. Esse direito de defesa está ligado aos chamados direitos negativos, de primeira geração ou dimensão. Igualmente, identifica-se a função prestacional, promocional dos direitos fundamentais. Estão ligados aqui, está ligada à ideia de direitos de segunda geração ou dimensão, em que se busca uma prestação, em que o Estado deve fazer uma política pública que atenda a um direito fundamental. Há também a função de proteção. O Estado deve não apenas efetivar direitos fundamentais e não violar direitos fundamentais, como também deve fazer com que esses direitos fundamentais sejam aplicáveis, veremos na sequência, às relações privadas, e que também nas relações privadas não haja violação dos direitos fundamentais. Essa ideia de multifuncionalidade dos direitos fundamentais tem ligação aqui nessa dimensão objetiva com a teoria dos 4 status de Jelinek. O status passivo, em que o indivíduo está ligado ao Estado e deve, portanto, exercer suas obrigações perante o Estado. O indivíduo enquanto subordinado ao Estado. O status ativo, em que o indivíduo é reconhecido como titular de competências, que pode, inclusive, aqui interferir no futuro do Estado, da própria sociedade, exercendo ilustrativamente aqui o direito de voto, influenciando politicamente na construção do Estado e da sociedade. O status negativo, que está ligado à ideia de defesa dos direitos fundamentais, consistindo esse status aqui numa esfera negativa, numa esfera individual, de liberdade imune ao poder do Estado. O Estado não deve, portanto, se imiscuir. Um status positivo, em que é assegurado aqui ao indivíduo exigir do Estado algumas prestações, enquanto o status negativo está ligado mais diretamente à ideia de liberdade, direito de primeira geração, o status positivo, a ideia de igualdade, direito de segunda geração ou dimensão, especialmente direitos prestacionais, os direitos sociais. Ainda cabe fazer referência, quanto à temática da tutela dos direitos humanos e fundamentais, que a função de proteção dos direitos fundamentais enseja o reconhecimento da chamada eficácia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.
tradicionalmente, sempre se compreendeu quanto à eficácia vertical dos direitos fundamentais. Essa eficácia vertical, e assim é considerada, pois se parte do pressuposto em que há um desnível de poder de faculdades. Nesse caso, a eficácia vertical diz respeito à relação Estado versus cidadão, versus particular, em que se sabe que o Estado aqui tem poderes, faculdades, condições em que não estão no mesmo pé de igualdade do particular em geral. Já a eficácia horizontal seria a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. E nesse contexto, haverá aqui potencialmente o choque entre valores constitucionais, valores relacionados à vontade privada, à autonomia da vontade privada e a própria noção de livre iniciativa de um lado, e do outro, a noção de efetivação e preservação da dignidade da pessoa humana e a efetividade dos direitos fundamentais. Seria, portanto, essencial, nessa eficácia horizontal dos direitos fundamentais, fazer esse balanço, fazer aqui essa interface, fazer essa ponderação. Mas predomina a compreensão amplamente, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, pela eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sem que isso possa impedir a ponderação desses direitos fundamentais no caso concreto. E mais, essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que significa a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, de acordo com o Supremo, ela é direta e não indireta. Ao dizer que essa eficácia é direta, significa que ela não depende da edição de um ato normativo para ser aplicada. A eficácia indireta é quando nós temos, por exemplo, a previsão de um direito fundamental na Constituição, é essencial uma regulamentação desse direito fundamental para que ele possa ser efetivamente aplicado. A eficácia indireta está ligada à chamada intermediação legislativa, ou seja, é quando, para a aplicação do direito fundamental previsto na Constituição, do direito humano previsto em norma internacional, seria essencial a sua densificação por uma lei, uma norma, a fim de delimitar a aplicação desse direito fundamental. E o Supremo compreendeu que, em geral, os direitos fundamentais são sim aplicáveis diretamente às relações privadas, independendo, portanto, aqui de intermediação legislativa. Já a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, ela está ligada à seguinte circunstância: enquanto a eficácia vertical parte do pressuposto de que há um desnível de poder, Estado e particular, enquanto a eficácia horizontal seria uma relação entre dois particulares em que há uma presunção aqui de equilíbrio, de equivalência de forças de poderes, a doutrina também aponta a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Essa eficácia diagonal dos direitos fundamentais é aquela que ocorre entre dois particulares, mas quando se constata um certo desnível de poder, de faculdades, de possibilidades. Não é uma eficácia vertical, não há um status tão diferenciado a ponto de ser vertical. Também não é possível reconhecer uma equivalência entre os particulares, mas sim uma eficácia diagonal, ou seja, há particulares que se encontram aqui em desnível de poderes, de possibilidades, e ainda assim se reconhecem os direitos fundamentais aplicáveis a essa relação. Há aqui exemplos dados pela doutrina, como, por exemplo, as relações consumeristas, as relações de consumo e as relações de trabalho. Nas relações de consumo e nas relações de trabalho, seria aqui fundamental perceber a incidência dos direitos fundamentais
e levando em conta que esses indivíduos não se encontram aqui em equivalência de condições. O consumidor não tem as mesmas condições técnicas, normalmente econômicas, do fornecedor. Os trabalhadores também não estão em idêntico patamar aqui hierárquico frente aos seus empregadores. E assim vamos então encerrando esse nosso encontro, em que fizemos aqui um panorama acerca de aspectos que compreendemos como importantes e de maior possibilidade de cobrança na disciplina de Direitos Humanos para a prova do ENAM. Desejo a todos boa sorte e bons estudos. Um forte abraço. Fala, meu aluno, fala, minha aluna. E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Gente, olha só, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Sigam-nos no Facebook e sigam-nos também no Instagram. Lá vocês vão ter notícias e vão receber informações importantes para exames de magistratura. E se você ainda não nos segue, nos siga agora aqui também no YouTube. Aqui você terá aulas e conteúdos muito relevantes para ti que quer seguir se preparando. Olha só, não perde tempo e te inscreve logo no curso do ENAM. O nosso curso, ele não é só aula, ele é uma verdadeira imersão para o Exame Nacional da Magistratura. Gente, muito obrigado por estarem conosco e eu te espero aqui nos nossos cursos. Não esqueça que Exame Nacional da Magistratura é aqui na Vero.